pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canalzão. No vídeo de hoje eu vou comer arroz, feijão, salsicha cozida só e eu tenho couve refogada aqui no meu prato. E para acompanhar um suquinho de jabuticaba bem geladinho e bem docinho, como vocês já sabem que eu amo, né? Então esse vai ser o meu papá hoje. Olha que prato lindo. Eu amo isso aqui, gente, eu não sei vocês. E eu ainda vou colocar um ketchup, tá? Aqui em cima da salsicha, porque eu amo ketchup. Em cima da salsicha, ketchup na comida. Já teve vezes, pra vocês terem uma ideia, de eu comer arroz e feijão com ketchup. Eu não sei, gente, o gosto é muito gostoso, eu não sei explicar. Mas, tirando essa informação aí à parte, já deixa seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal se não for inscrito e compartilhe o vídeo para outras pessoas, tá? Agora partiu comer essa delicinha de comida aqui. Aí no primeiro comentário fixado, pessoal, eu tô deixando pra vocês um curso de confeitaria e panificação completo, tá? Se você tem interesse, confere lá. O curso é o link. Agora partiu comer isso aqui. E já me conta aí, vocês gostam? Salsicha assada. Eu gosto dela frita também, tá, pessoal? É que hoje eu tava com preguiça, não quis fritar, não. Só ferventei, né, menina? Tá bom. Ó, ketchupinho. Delícia, né? Então partiu. Vão me contando aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô cada dia melhor. Delicinha, tá? Não. Esse aqui hoje é meu almoço, pessoal. O que vocês almoçaram hoje? Me conta aí. E mais tarde, eu ainda vou comer não com salsicha. E aí eu vou ver se eu gravo pra vocês também. Talvez eu grave. Não vai ser aquele hot dog completão, né, que a gente gosta. Cheio de treco. Mas vai ser um pão com salsicha e maionese. E aí, eu vou gravar. Pra vocês. É sério, gente, isso aqui é uma comida simples, mas que eu amo. Eu posso ter na vida a maior quantidade de dinheiro possível que um ser humano pode ter. Eu posso poder comer aonde eu quiser, quando eu quiser e quando eu quiser, no futuro próximo. Mas é sério, eu sempre vou continuar comendo essas comidas, gente, porque é uma delícia. É óbvio que com o dinheiro a gente vai ter oportunidade de conhecer comidas diferentes, né? Mas é sério, meu arroz e feijão raiz, com ovo frito, ovo cozido, com salsicha cozida, salsicha frita. Sempre vou continuar comendo, provavelmente, porque eu amo isso aqui. É muito bom.
Eu tenho uma história que não é só história, até que a gente fala história porque é como a gente fala de algo que já passou, né? Virou história. De como eu comecei a gostar de salsicha. Vou contar pra vocês. Foi na época que eu era criança. Quando eu era criança, eu morava com a minha avó e o meu avô. Eu fui criada por eles, porque a minha mãe morava em São Paulo, capital, e ela trabalhava. Já estava divorciada e ela era sozinha. Então, como eu era branquinha, não só pela cor, tá, gente? Por favor, não me julguem mal. Estou contando a história do porquê que eu fiquei morando com os meus avós. Branquinha, um spoiler pra vocês, do olho azul. A minha avó e meu avô não deixou a minha mãe me trazer pra São Paulo junto com ela e colocar uma babá pra cuidar de mim, porque eles ficavam falando que sei lá, iam me sequestrar, alguma coisa do gênero. Porque, segundo minha mãe, eu era um bebê muito bonito. Mas beleza, isso não vem ao caso. Então, eu fui criada pelos meus avós até os meus 10 anos de idade. Quando eu fiz 10 anos, a minha mãe me trouxe pra morar com ela. Mas, quando eu era criança, eu ainda morava com os meus avós. E toda vez que era junho, né? Que acho que era férias, né? De escola, junho e dezembro, eu vinha pra casa da minha mãe passear em São Paulo. Então, às vezes, a minha avó me trazia e ficava com a gente, porque a minha mãe não tava de férias. Eu tava, minha mãe não. Minha mãe tava de férias, ou melhor, minha mãe não tava de férias. Eu estava, minha mãe não. Então, tinha que ter alguém pra cuidar de mim enquanto a minha mãe estava trabalhando. Então, ou vinha minha avó junto, ou então vinha um primo meu, que hoje é falecido. Olha, o melhor primo que eu tenho na vida é ele e o meu outro primo, que também foi criado junto comigo com a minha avó, que morava lá comigo, que ele é filho da minha outra tia, da irmã da minha mãe, a irmã mais velha da minha mãe. Então, viemos pra casa da minha mãe passear. E eu não lembro se quem trouxe dessa vez foi minha avó, que veio ficar com a gente, ou se foi esse meu primo. Essa parte eu não me recordo. Mas eu me recordo que no final de semana a minha mãe levava a gente pra passear. Levava eu e meu primo pra passear, porque a minha mãe morava junto com a minha tia, que é a irmã mais velha dela. Então a minha mãe e a minha tia, cada um tinha um filho. Minha tia tinha um menino e minha mãe uma menina. Os dois eram criados pela avó e o vô. Porque a avó e o vô pediu pra que ficassem com eles lá, pra que elas pudessem trabalhar aqui normalmente. E aí a minha mãe e a minha tia mandava dinheiro pros meus avós todos os meses pra cuidar da gente, né? Comprar roupa, comprar, sei lá, alguma bobeirinha que a gente quisesse comer, essas coisas. E quando elas viajavam lá pra casa dos meus avós, elas levavam também um monte de coisa pra gente. Roupa, brinquedo, comida, várias coisas gostosas. Era a melhor época do ano, inclusive. Eu amava. Quando elas iam visitar a gente. E aí, voltando aqui à história. Nesse belo dia, era um sábado, a minha mãe tinha uma amiga, que ela era uma amiga de condição, assim, bem pobrezinha. Ela tinha filhos já adultos, só que acho que, se não me engano, uma das filhas tinha, não sei se era 2 ou 3 filhos. Eu não me recordo direito, tá, gente? Eu era criança. Sei lá eu quantos anos eu tinha. 6, 7, 8 no máximo. Não sei. Mas eu lembro desse caso porque foi quando eu comecei a comer salsicha. Então essa é a história de como eu comecei a comer salsicha. Aí, presta atenção. A minha mãe sempre ajudava essa amiga dela, financeiramente. Minha mãe fazia compra, às vezes, pra essa amiga dela. Pagava uma conta ou outra, que a minha mãe tinha uma condição um pouco melhor do que a dela. Então, a minha mãe ajudava ela. Porque quem criava os netos era ela, essa amiga da minha mãe. Eu lembro o nome dela até hoje, Cida. Aparecida, acho que era o nome dela, e todo mundo chamava ela de Cida. E ela tinha, não sei se era 2 ou 3 netos, e quem criava esses netos era ela. Porque o filho, a filha que tinha a criança, sei lá onde é que tava. Eu não sei explicar essa parte, tá? Mas a gente
Toda vez que eu ia na casa dessa mulher, eu nunca via a mãe dessas crianças. Então eu não sei se essa mãe tava trabalhando ou se essa mãe simplesmente largou as crianças lá pra avó cuidar. E sumiu no mundão. E aí, beleza, fui na casa dessa mulher. Chegou lá, a mulher tava com a geladeira vazia. Né? A minha mãe sempre visitava ela e, como eu falei, minha mãe sempre fazia compras, ajudava ela, né? Mas eu sei que nesse dia, a minha mãe levou eu e meu primo com ela, né, pra visitar essa amiga. Aí chegou lá, a geladeira dela tava vazia. E coitada, ela queria oferecer algo pra gente comer, mas ela não tinha. E aí a minha mãe foi no mercado com ela e fez uma compra enorme pra deixar lá pra ela e pros netos, né, pra lá dar comida pros netos, porque de fato eu me lembro disso, que a geladeira tava vazia e os armários também estavam vazios. Tanto que a minha mãe já chegou com o café da manhã pra todo mundo tomar café da manhã, né, porque a minha mãe já conhecia a condição da amiga. E minha mãe, como sempre, levava coisas pra ela, então a minha mãe foi visitar, né, pra ver como é que tava e pra passear um pouco com a gente, que era do interior e tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, na casa delas, né? E aí, beleza, chegamos lá, já não tinha nada pra tomar café, mas a minha mãe levou, beleza, a gente tomou café. Aí, na hora do almoço, um pouco antes do almoço, a minha mãe já tinha visto, né, que não tinha nada nos armários nem na geladeira, a não ser água na geladeira. E o requeijão, as coisas que a minha mãe tinha comprado pro café da manhã. E aí, a minha mãe pegou e chamou ela pra ir no mercado. Aí a gente foi pro mercado e a minha mãe fez lá uma compra enorme pra ela. E a minha mãe comprou vários tipos de mistura, entre elas a salsicha. Ovo, carne, frango, minha mãe comprou tudo. Arroz, feijão, macarrão, um monte de coisa a minha mãe comprou. E a comida também, a mistura, né, no caso. E aí uma das misturas que a minha mãe havia comprado era salsicha. E eu nunca tinha comido salsicha porque eu olhava pra ela e eu achava que a salsicha tinha um aspecto feio. Sei lá, eu nunca tinha comido. Mas eu era criança. Como eu morava com a minha avó não tinha costume de comprar essas coisas, porque a gente morava na roça e minha avó plantava tudo o que comia. Arroz, feijão. A gente comia muito legume, né? Aí, a galinha era a minha avó que cuidava, então a minha avó matava, comia o que matava, né? E o que plantava, porco, galinha, essas coisas. Então a gente não tinha costume de ficar comendo a comida da cidade. Então eu nunca tinha comido salsicha na minha vida. Aí a minha mãe foi fazer o almoço junto com a amiga dela, depois que chegaram, né, das compras, porque tinha acho que 4 crianças em casa, né? Acho que eram os 2 netos da Cida, dessa amiga da minha mãe, eu e meu primo, minha mãe e a amiga dela. E aí elas foram fazer almoço pra todo mundo comer. Aí a minha mãe fez arroz, feijão. E a Cida fez salsicha. Só que ela fez salsicha ao molho. Então, eu nunca tinha comido. Mas eu achava a salsicha feia. E aí eu falei pra minha mãe que eu não queria comer salsicha. Presta atenção. Criança, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me julguem. Inocente, eu era inocente de tudo. Mas eu olhava pra salsicha e eu achava ela feia. E aí tava bonito o molho e a salsicha. Mas eu achava ela feia, eu não queria comer ela. Aí eu falei, mãe, não quero comer isso aí não quero comer salsicha não. Eu quero esse feijão. Aí minha mãe, muito da linda, chegou em mim assim no cantinho, sem a amiga dela perceber, porque a amiga dela, eu não falei, né, alto assim. Ah, eu não quero comer salsicha. Não, nada disso. Eu sempre tive educação. Sempre fui uma criança educada. Nunca cheguei na casa dos outros dando vexame, entendeu? Nem na rua, nada disso. Aí minha mãe me puxou de cantinho assim e falou, filha, você nunca comeu salsicha. Antes de você falar que você não gosta de alguma coisa, você precisa experimentar. Depois que você experimentou, que você comeu ali um pouquinho, aí você decide se o gosto é bom ou não, se você gostou ou não.
Aí ela começou a explicar pra mim que a amiga dela e os netinhos não tinham nem o que comer direito. E que o fato de ter salsicha no prato pra comer já era um banquete pra eles. Pra mim, pelo menos, experimentar antes de falar que não ia comer. E aí eu peguei, aquilo entrou na cabeça. Eu era criança, tá, gente? Aquilo entrou na cabeça, eu falei, tá bom. Minha mãe foi lá, serviu todo mundo, né? E veio me servir também. Tava todo mundo se servindo, né? Minha mãe veio e serviu o meu prato. E aí ela colocou um pouco de arroz, feijão e colocou a salsicha no molho. Eu nunca tinha comido. E tava com preconceito com ela até aquele momento, porque eu achava ela feia. A salsicha. Gente, é sério. Aí, como aquilo que a minha mãe falou entrou na minha cabeça, eu comecei a pensar, tipo, assim, como criança, mas, é verdade, né? Tem gente que não tem nem o que comer e eu tô aqui, né? Nem nunca comi. O que custa? Vou experimentar. Gente, juro por Deus, experimentei. Amei. A partir daquele momento, eu nunca mais deixei de comer salsicha. Eu pedia salsicha pra minha avó, pedia salsicha pra minha mãe. Depois, quando a gente voltou pra casa, a minha mãe teve que comprar salsicha pra gente comer. E aí ela fazia no molho. Depois ela me apresentou o que era uma salsicha cozida só. Depois me apresentou o que era uma salsicha frita. Salsicha frita, cebola. Gente, eu amei. Hoje, eu vivo comendo salsicha. E pra você ver, eu era criança, não sabia de merda nenhuma da vida. E a minha mãe, super linda, super fofa, falou pra mim desse jeito, sabe? E me influenciou e me mostrou que eu deveria dar uma oportunidade pra comer e experimentar como que era aquilo ali. E a partir daí, eu comi. O chuchu, a mesma coisa, na época, só que aí, na época do chuchu eu já era mais velha. Eu tinha uns 14, 15, sei lá. Minha mãe até ficou brava comigo porque eu já não era mais criança, né? E eu não queria nem a pau comer chuchu. Aí minha mãe brigou comigo, que eu já não era mais criança, eu já entendia as coisas. Botou o chuchu no meu prato e fez eu comer. Disse que se eu não comesse o chuchu, que eu não ia assistir TV nem jogar videogame. Pasmem! Eu amo videogame e uma televisão. É óbvio que eu comi, né? E amei também. Hoje, gente, é sério. A minha comida favorita que envolve chuchu é chuchu com carne moída. Tá vendo como que a gente tem o preconceito sobre muitas coisas e não come por burrice? Por besteira? Mas é sério. Foi assim que eu aprendi a comer salsicha. Acho que eu não tinha nem 8 anos de idade quando isso aconteceu. A minha mãe me passou essa lição de moral. E amei, gente, a salsicha. E como até hoje aqui, ó. Bom, eu vou deixar um pedaço pra dar pros meus 2 gatos que estão me olhando e pro meu cachorro que tá ali na cama. Mas vocês entenderam, galera? O que eu tô querendo dizer? Que eu aprendi a comer salsicha assim. Eu fui na casa de uma pessoa que praticamente não tinha o que comer. Top engoma. Ó. Eu estava na casa de uma pessoa que praticamente não tinha o que comer. Tava tendo o que comer ali no prato naquele momento, porque a minha mãe sempre ajudava ela. E nesse dia, a minha mãe, se ela tomou o café da manhã com os netos, é porque a minha mãe colocou lá na mesa e almoçou, jantou e depois de alguns dias ainda continuou comendo, é porque a minha mãe tinha feito uma boa compra pra ela. Só que eu não tinha essa noção porque eu ainda era criança. E eu falei, poxa, por que, né? Não dá uma oportunidade pra experimentar a salsicha e ver se eu gosto de fato ou não, antes de falar que eu não vou comer, sendo que eu nunca comi. Tá vendo? Gestos simples fazem a gente parar pra pensar. E com uma criança não é diferente. E eu amei a salsicha. Gente, eu como salsicha até hoje. Amo salsicha. Mas é isso. Esta é uma das milhões de histórias que eu tenho sobre o dia em que eu comecei a comer salsicha. Ai, mais uma refeição finalizada com sucesso.
prato limpo, como vocês amam, né? E é isso, pessoal. Se você chegou até essa parte do vídeo, comente aí abaixo, experimentar. Experimentar faz parte da vida. Deixa seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Me dê uma oportunidade, venha me conhecer, tenho certeza que você vai gostar. Em breve estarei mostrando o rosto. Sei que eu já falei isso aqui já 1 milhão de vezes e que até agora eu não comecei a mostrar o rosto. Vocês já devem estar querendo me matar, mas tá tudo bem. Eu vou mostrar, fiquem tranquilos. Tô só terminando de me recuperar da dengue, porque ainda tem algumas coisas no meu rosto que não dá pra mim ficar passando maquiagem em cima. E não dá pra mim vir aqui de cara totalmente limpa, né? Porque eu trabalho com a minha imagem, né? Queria vir aqui de cara totalmente limpa? Sim, mas ainda não tô podendo. Mas vamos lá, isso não vem ao caso. Então venha me conhecer, inscreva-se no canal, deixa seu like, tá bom? Compartilhe o vídeo para outras pessoas e saiba que os vídeos aqui no canal são todos os dias às 7 horas da noite, tá? Obrigada mais uma vez pela oportunidade e pela presença de vocês. Obrigada por todos os comentários que deixam aqui abaixo. E se quiser que eu te mande um beijo ou um salve, já deixa nos comentários, tá bom? Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo e tchau!